Olá, voltamos então, continuando aí nossa aula sobre análise de séries não estacionárias. Nós vamos agora para a parte de regressão espúria. Bom, então o que são regressões espúrias, né? Bom, uma das principais razões, né, do porquê importa conhecer se as séries são estacionárias ou não estacionárias, antes de nós embarcarmos em uma análise de regressão, é que existe o perigo de se obter regressões que são aparentemente significantes, com resultados, né, de regressões que são aparentemente significativas, de dados não relacionados quando as séries são não estacionárias e usadas numa análise de regressão. O nome disso é chamado regressão espúria. Na prática, o que isso significa? Você vai gerar uma série YT espúria, você vai gerar uma série YT com raiz unitária, tá? Então aqui, ó, estou gerando isso daqui por meio de um processo estocástico qualquer, tá? Estou gerando, faço uma retirada de resíduos, né? V1T, gero essa série por meio de uma raiz unitária, faço a mesma coisa com XT. Então repare bem, YT ele foi gerado por meio de um processo de raiz unitária, um processo não estacionário, e não tem aqui nada de XT junto com YT. E XT é idem, né? Eu gerei XT aqui e não tem absolutamente nada de YT. Então, Y e XT, eles são duas séries geradas independentemente e não têm relação uma com a outra, certo? Quando nós plotamos essas duas séries, nós podemos ver aqui uma relação positiva, né? Se você tirar uma correlação entre essas duas séries, elas possuem uma correlação positiva. Então, você pode fazer várias simulações, isso daqui recorrentemente tende a acontecer, tá? Elas crescem e tendem a voltar em algum momento aqui para algum ponto, né? Ponto inicial aqui, né? Beleza. Se você faz um scatter plot, né, se você coloca as duas séries, você vê com mais nitidez ainda essa relação conjunta. Nós podemos fazer isso na aula prática, é bem fácil de fazer. Tá? E aí o que acontece se você regride a série RW1, né, que se refere a... Bom, enfim, não importa. Né? Se você regride... essa daqui, ó. Se você regride RW1 sobre RW2, se você regride esse Y sobre esse XT, é isso. Se você regride o Y sobre o XT, nesta retirada aqui você vai obter um R2 de 0.7, ou seja, pelo que você sabe de econometria 1, você vai dizer que cerca de 70% da relação de Y é explicado por X, e você vai obter aqui acredito esse que seja um desvio padrão, né? Acredito que seja um desvio padrão. Desvio padrão, deixa eu ver se ele fala o que ele é aqui. Não, teste T, desculpa, teste T. Então, o teste T, o nível, o resultado aqui que você tem que ultrapassar, né, para cair dentro da área de rejeição de que esse coeficiente aqui seja igual a zero, o t tabelado é aproximadamente 2 aqui, né? Então qualquer coisa que seja acima de 2, você rejeita a hipótese que esse cara aqui seja estatisticamente igual a zero. Você obteve um resultado de 40. Então assim, esse coeficiente, em tese, ele é altamente significante, né? Ele é altamente... Você rejeita ele... muito abaixo de 1%, você diria que a probabilidade dele ser igual a zero. Né? Você aceitaria essa hipótese ao nível de 1% de que essa variável x, né, o RW2,
ele de fato tem uma relação com o RW1. Então seria um erro do tipo 1, se eu não me engano. Tá? Você estaria cometendo aqui. Você aceita uma relação entre duas variáveis, quando na verdade elas não possuem relação nenhuma. Tá? Então isso daqui digamos assim, estatisticamente é um absurdo total, porque você gerou essa série independente, essa série você gerou ela também de forma independente, e quando você regride uma sobre a outra, você está obtendo um resultado aqui dizendo que elas possuem uma relação, quando na verdade elas não possuem, né? Então esse daqui é chamado de regressão espúria, tá? O que é uma regressão espúria? Duas variáveis geradas completamente independentes, que quando você faz o modelo MQO, diz que existe uma alta relação entre elas, uma alta correlação, né, explicativa entre elas. Então, que na verdade não existe, né, porque elas foram geradas de forma independente. Muito bem, então isso daqui é um resultado tipicamente de séries não estacionárias. Tá? Esse resultado acontece porque essas duas séries são não estacionárias. Então, quando você regride duas séries não estacionárias, você está correndo o risco de acontecer isso daqui. Agora você pode perguntar também, tá, professor, mas e se essas séries foram geradas de uma forma que uma tem relação com a outra, né? Se no processo elas são não estacionárias, mas elas foram geradas, o y foi gerado relacionado com x. Que vai entrar o papel da cointegração, tá bom? Mas por enquanto nós vamos focar nessa situação de regressão espúria, né? Então o que vai acontecer? Nesses casos, o estimador de mínimos quadrados e as previsões do mínimo dos quadrados não têm as suas propriedades usuais, né? Os t estatísticos são não confiáveis. Então quando isso acontece? Quando nós temos alguma regressão que é não estacionária, né? Quando as séries são não estacionárias e são usadas no modelo de regressão, os resultados podem ser espúrios, indicando relações significantes quando não existe nenhuma relação significante. Então, o t estatístico, no caso de regressão de séries não estacionárias regredidas em MQOs, não são confiáveis, né? Desde que muitas séries macroeconômicas são não estacionárias, tá? É particularmente importante você tomar cuidado ao estimar regressões com variáveis macroeconômicas. Então, dentro da macroeconomia, a análise de séries para verificar se elas são estacionárias ou não estacionárias é uma questão imprescindível. Tá? Se as séries são não estacionárias, nada do que você sabe do MQO é válido. Tá? Bom, então para isso nós fazemos testes de raiz unitária. O mais popular dele é o teste de Dickey-Fuller, né? Dickey-Fuller, na verdade, que foram os dois que deram o start inicial dessa literatura que nós estamos avaliando, né? Eles que verificaram essa questão e, não por acaso, eles estão sendo cotados, inclusive, para ganhar o Nobel de Economia, né? Embora tenha uma questão estatística muito forte presente, mas o trabalho deles foi um divisor de águas. Né? Por quê? Porque tudo que foi feito de análise de regressão antes da descoberta desse problema das séries não estacionárias teve que ser revisto. Né? Então, assim, se eles não tivessem descoberto isso, nós poderíamos estar até hoje aí fazendo regressões de coisas que não... dizendo que variáveis têm relação quando na verdade não possuem relação nenhuma. Né? Então, esse trabalho do Dickey-Fuller aí, ele abriu uma quantidade enorme, né, de trabalhos aí na área de econometria. Extremamente importante. Bom, o processo R1, YT, né, ρ, YT menos 1 mais VT, é estacionário quando ρ é menor do que 1. Né, em módulo é menor do que 1, já sabemos disso. Nunca vi ρ negativo, tá? Em geral, ele é positivo. Tá? Se ele fosse negativo, tudo bem, sem problema nenhum, mas só que você teria um padrão um pouco diferente, mas
em geral esse ρ esse é positivo. Mas quando ρ é igual a 1, né, sabemos aí que a série torna-se não estacionária, que significa que ela é um processo, tem um processo de caminho aleatório, né? Que é a mesma coisa. Série não estacionária e processo random walk, né, caminho aleatório, é a mesma coisa. Nós queremos testar se ρ é igual a 1 ou nós podemos afirmar que ele é significativamente menor do que 1. E os testes, né, que se propõem a isso são conhecidos como os testes de raiz unitária para a estacionalidade. Tá? Teste de raiz unitária. Ninguém fala teste de raiz unitária para a estacionalidade. Todo mundo fala como teste de raiz unitária. Tem que fazer o teste de raiz unitária e tal. Sempre é isso. Então, considerando novamente esse modelo aí, né? Então nós temos que testar se o ρ ele é igual a 1 ou se ρ ele é menor do que 1 em módulo, ou simplesmente que ρ seja menor do que 1. Tá? Muito bem. Temos um problema, né, que nós não podemos simplesmente regredir yt sobre yt menos 1, porque nós sabemos que relações espúrias não possuem t confiáveis. Né? E daí então, de uma forma bem conveniente aí, o Dickey-Fuller eles trataram essa questão, né, impondo esse yt-1 em cada lado aqui, né, de forma que você não mude então essa regressão fundamental. Botou um yt-1 aqui, menos um yt-1 aqui, então cortando você volta para aquela equação original. E daí então você gera a primeira diferença do yt sobre ρ menos 1, né? Isolando o yt menos 1 aqui, ρ menos 1, que é igual então ao gama yt menos 1 mais vt. Então, quais são as hipóteses? Se ρ for igual a 1, né, a minha hipótese é que esse gama seja igual a 0. Né? Então, eu vou testar a significância. Se cai numa área significativa, gama igual a 0, ρ igual a 1. Se cai numa área, então se eu aceito a hipótese, eu estou aceitando que eu tenho um processo não estacionário. Tá? Aceitei a hipótese. Se eu não aceito a hipótese, então eu caio na hipótese alternativa. Né? Se eu caio então na área de rejeição, eu estou rejeitando a hipótese que esse cara é igual a 0, estou então caindo nesse modelo aqui em que o ρ ele é menor do que 1. Tá? Então, aqui eu não rejeito a hipótese que o ρ é igual a 1, e aqui eu rejeito a hipótese que o ρ é igual a 1, considerando então que o ρ vai ser menor do que 1. Tá bom? Qual que é o problema dessa história, né? O problema é que as estatísticas T não valem aqui ainda, porque eu tenho esse pedaço aqui não estacionário. Bom, esse cara aqui vai ser estacionário, em geral vai ser estacionário, mas esse cara continua não estacionário. Bom, o segundo teste de Dickey-Fuller, né, inclui, né, o termo constante, que nós sabemos aí que é o termo de drift, já falamos bastante dele, e a hipótese nula e alternativa são as mesmas que as anteriores. E nós temos também uma terceira forma de avaliar, né, que é o fato de você considerar um modelo que seja estacionário ou não estacionário, porém, utilizando aqui, porém, com termo de tendência. Tá bom? Então, as hipóteses nulas anteriores são as mesmas. Né? H0, o gama é igual a 0, que implica raiz unitária, e o H1, né, eu rejeito a hipótese da raiz unitária, então meu modelo vai ser estacionário. Então, é isso que você tem que ter em mente. Né? Caiu na área de rejeição, não tem estacionariedade. Então, o T aqui que eu vou obter, né, quanto maior ele for, tá, ele não vai ser só 2, ele vai ser um valor maior do que 2. Para cada caso desse que a gente está obtendo, você rejeita a estacionalidade. Se for um T muito pequeno, você vai aceitar que o seu modelo é não estacionário. Né? Aceitar não é o melhor termo estatístico, né? Não rejeitar. A gente fala aceitar em aula, tudo bem, mas na prova, em trabalho científico, a gente sempre utiliza não rejeita, tá? Nunca aceita. Bom, então vai ser essa história válida para todos aqui.
Então, de novo, para testar a hipótese, em todos os três casos, nós simplesmente estimamos, né, a equação teste por mínimos quadrados e examinamos o t estatístico para a hipótese que γ é igual a zero. Tá? Infelizmente, esse t estatístico não é mais, né, não tem mais a distribuição t. De fato, nós usamos, então, de fato não, né, ao contrário, né, agora nós utilizamos a estatística frequentemente conhecida como estatística tal, tá? Então, não é difícil obter essa nova estatística, tá? É uma questão de programação. Nós até costumamos fazer isso aí nas nossas aulas práticas, né, usando R. O fato é que você tem que gerar, isso é relativamente comum em modelos econométricos um pouco mais avançados, quando você não tem mais distribuições normais, tá? A distribuição T, ela vem de uma normal, né, com as hipóteses lá, e daí, quando você não tem mais a distribuição usual, você acaba tendo que criar uma distribuição alternativa por meio de simulação, tá? Que é o caso da estatística tal. Bom, e aí nós temos então diferentes padrões aqui, né? Então, quando você tem um modelo que não tem a constante, né? Vamos supor que você olhe lá o modelo e você está vendo que ele parece ser estacionário em torno de zero, né? Você pode, para esse tipo de modelo, você vai utilizar essas estatísticas aqui, ó, ADF, tá? Então, verifiquem que nesse caso aqui está muito próximo das estatísticas T que nós conhecemos, 1% um pouco mais alto. Para o caso de uma análise em que você verifique que ela tem um padrão bem não estacionário, né, você vai utilizar essa equação aqui, e aí você verifica que de fato ele é bem mais alto que o usual, né? Enquanto normalmente a estatística T é 2, né, menos 2, aqui é menos 2,86 e 3,43. Se você está naquela regressão em que a tendência, né, aquele padrão buraco negro que eu falei que parece que engole tudo que está na volta, você vai utilizar com tendência, e daí mais alto ainda, né, para você cair na área de rejeição da presença da raiz unitária, menos 3,96. Tá bom? Como que você faz isso? Por meio de simulações, né? Você propõe aqui uma equação com a presença da raiz unitária, né? Você gera aí 10.000 regressões e você obtém uma distribuição que vai ser a distribuição tal, né? E aí você vai contar em termos de quantias, né? Em termos de percentuais, qual que é o valor em que acima de 95% essa nova estatística T que você criou vai indicar para você que você cai na área de rejeição, tá? Quanto maior for o número de repetições que você faz, né, muito próximo àquele Monte Carlo que nós fizemos, melhor fica a tua estatística, né? Mais próximo você vai ficar disso. Bom, isso aqui está falando, né, o que eu já tinha dito para vocês. Se você tem o tal, se você faz a estimativa, obtém, nós vamos ver o exemplo, né, mas se você faz a estatística, fica abaixo da estatística tal, você não rejeita a hipótese de uma variável não estacionária. Se o seu tal calculado for maior do que o tabelado, eu acho que ele trocou, eu acho que eu estou trocando aqui, né? Esse aqui é o calculado, né? O calculado maior do que o tabelado, rejeito a raiz unitária. O calculado menor do que o tabelado, né, não rejeita a hipótese de raiz unitária. Então, não rejeita a hipótese de raiz unitária. É isso, tá? Então, tal muito grande, acima aí de, vamos supor, esse aqui é o mais comum, né? O seu tal aí deu maior do que 4, mais ou menos, você pode afirmar com certa segurança que você rejeita a hipótese de raiz unitária.
Deu menor do que 4, você vai acabar dizendo que você tem a raiz unitária presente no seu modelo. Na prática, o que acaba acontecendo é que nós não utilizamos essa regressão aqui, tá? Esses valores aqui. Porque você pode ter valores diferenciados, defasados, você pode ter a presença dos valores defasados aqui dentro da sua regressão, né? Aqui não tem. Aqui você está indicando que o modelo é esse daqui. Na prática, não é isso que nós fazemos, tá? Na prática, a gente coloca valor, testamos a hipótese dessa variável aqui, né? Modelo AR, com valores defasados aqui numa certa quantidade aí. Não muda nada, né? Em termos de entendimento, você vai estar ainda analisando o gama para ver se ele é maior ou menor que o tal tabelado, mas em termos de especificação, o modelo muda completamente. Como nós decidimos, em geral, pelos métodos AIC ou BIC, tá? Akaike e Schwartz. É o que normalmente é feito. Eu particularmente gosto do método de Akaike, tá? Porque a gente sabe que ele coloca mais valores defasados, né? Aumenta a quantidade de valores defasados, então como você não tem muita preocupação nesse caso aqui para fazer uma especificação lá muito corretinha, parcimoniosa, você pode utilizar o critério de Akaike aqui numa boa, sem problema nenhum, tá? Às vezes também a gente coloca as duas coisas, né? Testando pelo Akaike, verifica se tem raiz unitária, testando pelo Schwartz, verifica se tem raiz unitária. O mais correto seria, de fato, isso daí, né? Colocar os dois. Em geral, não se contradizem. Eu particularmente, assim, não me lembro de ter tido problemas com o Akaike e Schwartz dizendo coisas diferentes, tá? Nesse caso aqui, o teste de raiz unitária, o maior problema, ele diz respeito à possibilidade de quebras estruturais. E também um outro problema que nós possivelmente veremos na aula prática, né, que é a respeito do poder de teste do ADF. O poder de teste dele é fraco. Tá? O que significa isso? Significa que em simulações com o t-tabelado, com tal tabelado aí que a gente tem, né, muitas vezes quando você tem aqui uma raiz, um valor defasado para esse yt-1, aqui próximo a, por exemplo, 0.9, você já cai dentro da área de não rejeição da presença da raiz unitária, tá? Então ele é um 0.85, também acontece isso. É também muito fácil de fazer. Você faz um programinha e toda vez você gera uma série com um valor defasado 0.9, né? Dá lá, faz 10 mil repetições e pede para contar quantas vezes que pelo tal tabelado ele diz que tem raiz unitária. Então, assim, é muito grande, tipo assim, 20% mais ou menos, tá? Tem um programinha já pronto pra gente ver isso no R depois. É bem interessante. Muito bem, os testes de raiz unitária são baseados na equação 12.6, né, e as suas variantes, intercepto, excluído, tendência incluída, enfim, né, são referidos aí sim como testes aumentados de Dickey-Fuller. Então, quando nós incluímos as defasagens aqui, nós caímos nós chamamos de teste ADF, que é o que na prática é feito, tá? A gente sempre utiliza o teste aumentado de Dickey-Fuller, o ADF, né? Mesma coisa, quando o gama é igual a zero, né? Nós dizemos que a série não é estacionária, nós dizemos que a série tem raiz unitária, e na prática nós sempre utilizamos o ADF, o teste aumentado de Dickey-Fuller. Tá bom? Isso daqui não tem informação relevante adicional nenhuma, né? A não ser que mostre assim, esse caso é para o ρ menor do que 1, quando o ρ fica igual a 1, eu venho para esse caso aqui. Esse caso aqui é para o ρ menor do que 1, na presença de raiz unitária, esse modelo aqui acaba sendo reescrito com a mesma cara do anterior, né? E assim sucessivamente, tá? Na verdade, o que acontece aqui, né? Quando você faz essa substituição, né? Quando o ρ é menor do que 1, você tem essa especificação aqui. Se esse ρ aqui for igual a 1, o que vai acontecer é que como o alfa é escrito como mi1 menos
menos rho, né, que a gente viu na aula passada, esse alfa acaba sendo cancelado. Algo parecido vai acontecer aqui quando você tem tendência, né? Você acaba caindo num teste você acaba caindo, né, nessa situação aqui do modelo com drift. Na prática, o que acontece? Né? Na prática, vai muito assim do teu olhar em relação à série. Né? Se a série ela tem uma tendência bem caracterizada, você tende a analisar ela com um termo de tendência. Tá? Se ela não tem uma tendência muito característica, você tende a analisar ela sem o termo de tendência. Tá? Assim, visualmente essas coisas são sempre muito não, né? Geralmente são claras. Quando a coisa complica muito, quando você não tem muita certeza de que cara que tem a série, você tende a apresentar os dois testes, tá? Com e sem tendência. Então vai muito assim da razoabilidade por parte do autor, e não à toa nós usualmente colocamos os gráficos das séries, que o gráfico das séries ele já meio que mostra assim, qual que é a possível cara da série. Você vê se é uma cara com estacionário ou não estacionário. Tá? O teste ajuda a gente a confirmar isso, mas graficamente você já meio que já sente aí qual que são as possibilidades aí que você tem em mãos. Bom, ele está dando aqui as indicações, né? Primeiro você plota as séries das variáveis, seleciona um teste de Dickfuller adequado, né? Baseado na sua inspeção visual, né? Se a série parece ser bem errante, né? Ou flutuando em torno da média zero, use a equação teste 12.5a. Onde que, tá, fica no lado esquerdo aqui, 12.5a, né? Que é essa daqui. A B é que tem o drift e a C é que tem a tendência. Foi aquilo que eu falei, né? Não vai ficar muito longe, não. Se a série parece ser bem errante ou flutuando em torno de uma média, o qual não é zero, utilize 12.5b. Se a série parece ser errante ou flutuando em torno de uma tendência linear, utilize 12.5c. Tá? É um pouco isso. Segundo, proceda com um dos testes, né, de raízes unitárias, 12.31, 12.333. Bom, aí ele está falando para... na prática, a gente sempre utiliza... na prática, a gente já cai por aqui já, tá? Na prática, a gente sempre acaba caindo nesses testes, no uso aqui do ADF, tá? Não começa sem... digamos, não começa sem as variáveis defasadas, depois colocamos as variáveis defasadas. Isso acaba sendo um pouco de perda de tempo aí, tá? Bom, vamos ver... Nem ele faz isso, para falar a verdade, né, se eu não me engano. Então vamos ver um exemplo aqui, né, de duas séries de juros, né? Duas séries aqui de taxa de juros. Taxa de interest em inglês é taxa de juros, tá? Eu tenho aqui a taxa de dos fundos federais, né, o FT, são taxas de curto prazo. Eu tenho aqui a taxa dos títulos, né, dos bonds, né, de 3 anos, que são taxas de mais longo prazo, né? Então essas aqui, se não me engano, são até 1 ano, essa aqui de 3 anos ou menos aqui. Essa aqui está bem claro que são 3 anos, essa daqui eu já não tenho tanta certeza, mas são taxas consideradas de curto prazo, tá? Esse aqui é um típico teste para verificar se essas duas séries aqui podem ou não podem ser relacionadas, tá? O que nós vamos perceber? Primeiro, aqui ó, ele já cai no teste ADF, tá? Ele utiliza aqui a variável defasada. Ele vai obter aqui um valor de menos 2.506, né? Para as taxas de curto prazo e menos 2.703 para as taxas de longo prazo. Então, como regra de bolsa, né? Foi aquilo que eu falei para vocês. Pensa nisso daqui em módulo e veja se é maior do que 4.
Se for maior do que 4, é estacionário. Menor do que 4 é não estacionário. Que foi o que aconteceu aqui, né? O valor crítico para tal é menos 2,86, né? Desde que o valor menos 2,506 é em módulo, né? Assim, o correto eu prefiro assim, em módulo, né? 2,506, né? Menor do que em módulo 2,86. Nós não rejeitamos a hipótese nula. Esse sinal negativo aqui ele engana, tá? Então eu prefiro que você pense assim, ó, o valor 4, ele está usando aqui, eu acho que ele está utilizando aqui o valor sem o... Ele está utilizando esse valor aqui, né? 5%. Não acho uma boa ideia, né? Porque não é esse o teste ADF, né? Esse aqui ele está utilizando a regressão ADF com valores críticos que não são do ADF. Tá meio estranho isso aqui. Mas tá bom, né? Na minha regra do número 4, esse aqui também está barrando, né? São variáveis não estacionárias. Beleza, né? Então, por esses testes aqui, né, embora o nível de rejeição dele é um pouquinho diferente do que eu costumo usar, você não rejeita as hipóteses que essas duas séries aqui são não estacionárias. Então, ambas são não estacionárias. Lá no começo, nós vimos essas duas séries, nós tínhamos falado que elas aparecem ser não estacionárias, né, que elas têm a característica bem de não estacionariedade. Tá? Bom, recorde que séries random walk, né, séries não estacionárias, caminho aleatório, quando gama é igual a zero, a primeira diferença torna-se VT. Beleza, né? Séries como YT, as quais podem ser estacionarizadas tomando a primeira diferença, né? Nós dizemos que elas são integradas de ordem 1 e são denotadas por I1. Séries estacionárias são ditas ser integradas de ordem 0. Bom, o que isso significa na prática? Vamos lá. Na prática é isso daqui, ó. Na prática é isso daqui. Essa série aqui, se você tirar o YT-1 daqui e o YT-1 daqui, do lado esquerdo e do lado direito, o que vai estar acontecendo? Você vai estar tirando a primeira diferença, né? Naturalmente. Fez o procedimento aqui, né? E quando você tira o YT-1 daqui e o YT-1 daqui, esse YT-1 vai ser eliminado, né? Porque vai ficar isso menos o YT-1. E aqui vai ficar em primeira diferença, que foi o que nós falamos lá no começo dessa aula. O que vai sobrar do lado direito? Um termo constante mais esse termo aleatório. Então, com esse termo aleatório aqui, a série ela se transforma numa série estacionária. Tá bom? É isso que ele está falando aqui, ó. Ele não está considerando aqui o termo constante, ele está considerando aqui só o ρ mais o VT. Aí quando você tira igual eu fiz ali, né, YT-1, YT-1, fica só o VT. Se tivesse o termo de drift, ficava o VT mais o alfa aqui. Tá? Mesma coisa, não muda. Qual que é a ideia? Quando você faz a primeira diferença e ela já fica estacionarizada, nós dizemos que ela é uma série do tipo I1, integrada de ordem 1. Se você tivesse que fazer duas diferenças, ela seria uma série I2, né, integrada de ordem 2. Em 99% dos casos, tá, na primeira diferenciação, ela se torna estacionária. Então, 99% dos casos, quando as séries são não estacionárias, a primeira diferença já torna ela estacionária. Se a série,
Quando você faz o teste lá de raiz unitária, ela parece ser estacionária, ou seja, ela é I0, ela já é estacionária sem você precisar diferenciar, você diz que ela é uma série do tipo I0, ou seja, integrada de ordem I0. Tá? Aqui, ó, em geral, a ordem de integração de uma série é o número mínimo de vezes que você deve diferenciar para torná-la estacionária. É isso. Tá? Em geral, é isso que significa, foi o que eu expliquei ali. Bom, o que acontece agora quando você faz aqui a primeira diferença da teste da série ΔF, né? Você vai fazer aqui a primeira diferença, e aí você naturalmente, né, vai ter que fazer outra diferença aqui, porque é o teste regredido na série aqui com a primeira diferença. Só uma coisa, tá? Utilizamos a série sem diferença nenhuma, a gente utiliza o termo em nível, tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, nós diríamos que ela em nível ela é estacionária, tá? E nesse caso aqui nós dizemos que ela é estacionária após a primeira diferença. Tá bom. Então, após a primeira diferença, qual que é o resultado que você observa aqui? Menos 5,48 na série de juros de curto prazo, e aqui nas séries de títulos de longo prazo, de 3 anos, ela se torna, após a primeira diferença, ela se torna estacionária. Então, como é que eu sei? Olhando aqui para o meu critério de regra de bolsa. Está bem maior do que 4, bem maior do que 4, então são séries já estacionárias. Tá? Bom, ele vai falar a mesma coisa, ele está utilizando um nível de significância aqui que eu acho que não é muito adequado, mas tá bom. Bom, aí nós caímos na questão da cointegração, tá? É uma ideia bem fácil de se entender, não é difícil. A matemática é um pouquinho mais chata, mas também dá para entender. Aqui eu dei uma traduzida aqui, né? O que é a cointegração, né? O conjunto de séries são cointegradas se elas possuem uma tendência comum. Logo, são conceitos equivalentes, tá? O que são conceitos equivalentes? Cointegração e tendência comum. Se eu falo que duas séries são cointegradas, é a mesma coisa de eu falar que essas duas séries têm uma tendência em comum. Ou de outra forma, o conjunto de séries possui tendências comuns se a tendência estocástica de alguma das séries pudesse ser escrita como uma combinação linear da tendência estocástica das outras séries. Por exemplo, considere o modelo. Então tá, ó, eu estou escrevendo YT como sendo uma média de mi YT mais um resíduo, e estou escrevendo ZT também como uma média de ZT. Tá? Essas duas séries são passeios aleatórios, tá bom? Ou seja, digamos assim, eu não sei, utilizando o MQO padrão, se eu posso dizer que Y e ZT elas são geradas no mesmo processo estocástico, tá? Se elas possuem uma tendência em comum. Enfim, se você fizer a regressão de Y sobre ZT e não falar mais nada, você vai ser acusado de regressão espúria, tá? Sua regressão é espúria, então você não pode fazer isso. Basicamente é isso, né? Agora, eu posso verificar se essas duas séries C, Y e ZT elas têm uma tendência em comum, ou seja, se eu posso escrever Y como uma função de ZT. Basicamente é isso. Tá? Então, para poder fazer isso, a primeira questão essas séries só podem ser analisadas no aspecto da cointegração, pelo menos com a matemática estatística que a gente tem aqui, se elas são I1, ou seja, tornam-se estacionárias a partir da primeira diferença. Tá? Se uma delas foi 2, não vale mais o que eu estou falando aqui. Se uma foi 1 e a outra foi 0, também não vale mais o que eu estou falando aqui. As duas têm que ser não estacionárias e 1. Tornam-se estacionárias na primeira diferença, que vai cobrir, de novo, 99% dos casos. Tá? Vai ter uma cobertura legal. Bom, então, se ambas são I1, né, nós podemos verificar se elas são cointegradas de ordem 1. Então, o que vai acontecer? Existe, então, um vetor beta1, beta2 diferente de 0, tal que a combinação linear de beta1, ZT, YT, mais beta2, ZT,
é um processo estacionário. Tá? Então, o que significa isso? Significa que se essas duas séries forem cointegradas, na hora que você faz uma combinação linear com um dado beta 1 e beta 2, né, que vai ser estimado, o resultado disso daqui vai me gerar um resíduo, que é um processo estacionário. Tá? Então eu vou escrever beta 1 yt, vou repetir isso daqui, é igual. Aí eu tenho isso daqui, eu tenho isso daqui, né? Eu vou substituir em yt e zt, e eu vou ter então beta 1 mit mais beta 2 mizt, mais beta 1 resíduo mais beta 2 zt. Ou seja, o yz eu substituí por esse cara. Então eu multipliquei esse cara por esse cara, guardei ele aqui. O beta 2, substituí o zt nesse cara aqui, o beta 2 multiplicado por esse cara, guardei ele aqui, mais beta 1 yt, guardei ele aqui, e o beta 2 zt, eu guardei ele aqui. Tá certo? Então, essa combinação linear aqui, ela tem que ser um processo estacionário. Esse é o ponto. Tá? E o resíduo, ele é o cara que vai fazer esse papel, então, de nós podermos avaliar se o que sobrou aqui, ele é ou não é um processo estacionário. Tá? Ao fim e ao cabo, o que acontece então? Se esse cara é um processo estacionário, né, a média dele é zero, a variância é zero, então tirando a média dessa expressão aqui, né, em que esse cara aqui vai para zero, tirando a média aqui, vai para zero, eu posso isolar o mit, né, jogando beta 2 para cá, né, dividindo pelo beta 1. Então eu posso escrever essa parte aqui da média do yt como sendo então uma combinação linear de beta 2 e beta 1 multiplicado por mizt. Tá? Logo, você pode afirmar que essa parte aqui da sua série, se isso daqui for um processo estacionário, que essa parte aqui da sua série, ele possui, né, uma tendência estocástica em comum. Né? Ou seja, que a tendência estocástica de uma das variáveis é o múltiplo da tendência estocástica da outra. Então, elas possuem uma tendência estocástica em comum. Tudo bem? Então, o critério é cointegrada, o resíduo resultante dessa combinação linear aqui de y e zt é uma variável estacionária. Tá? Tem que ser estacionária, porque senão você não vai ter média igual a zero aqui. Beleza. Né? Como regra geral, séries não estacionárias, né, variáveis de séries não estacionárias, não poderiam ser usados em modelos de regressão para evitar o problema da regressão espúria. Mas existe uma exceção para essa regra, que é a que nós acabamos de ver. Né? Qual que é essa exceção? É se a combinação linear de yt e xt, né, de acordo com o que nós explicamos, gera um resíduo, ET, que é estacionário, ou seja, é um processo I0. Neste caso, y e xt são ditas cointegradas. A cointegração implica que y e xt, né, compartilham de uma tendência estocástica similar, e desde que a diferença até estacionária, né, eles não, na verdade, esse diferença aqui, eu não sei se é uma boa palavra não, desde que o resíduo é estacionário, eles nunca divergem muito longe uma da outra. Tá? Por conta disso daqui. Ó. Eles possuem uma tendência estocástica em comum. Bom, eu vou falar o que vai ser... Ele fala assim, desde que a diferença é T estacionária, é porque ele está falando, provavelmente ele está se referindo já ao teste ADF ser feito aqui, né? Mas o mais correto seria falar desde que T, que o resíduo é T, seja estacionário, tá? Y e xt nunca vão divergir uma da outra. Na prática, depois eu vou explicar. Bom, então nós vamos adotar os mesmos critérios para testar os resíduos, porém as estatísticas tal são um pouco diferentes, tá? São um pouco maiores, tá? Mas o meu critério lá de 4, do valor 4, ele ainda é válido nessas situações, tá? 4 é um bom número, né?
passou de 4, o resíduo também ele é estacionário. Na verdade, o que ele está falando aqui? Ó? Se você faz uma regressão YBXT sem constante, o resíduo, né, o tal do resíduo, ele tem que... não é o tal com L não, o tal com U, tá? O tal ali que a gente viu. Ele tem que ser maior do que menos 3,39 para o resíduo ser estacionário. Se tiver constante, maior do que 3,96. Se tiver um termo de tendência, maior do que o valor 3,98. Então são essas três equações aqui que ele se refere. Ó. Então, esses valores aqui, eles se referem, né, ao teste de estacionariedade desses resíduos aqui. Tá bom? Vamos para o nosso exemplo, então, que fica mais interessante. Vou regredir. Então, o que eu quero considerar? Eu quero considerar se os títulos de longo prazo, eles podem ser escritos como uma função dos títulos de curto prazo. Se os bonds, né, os títulos do governo de 3 anos, do governo americano de 3 anos, pode ser escrito como uma função dos títulos dos títulos, né, do Fed de 1 ano. Tá? O que eu sei? Eu sei que na hora que eu regredo sobre isso daqui, esse R2 aqui não é válido, tá? Ele pode ser igual a 1, não tem problema, ele não é válido, porque essas duas séries aqui não são estacionárias. E muito menos o teste T. Tá? Esse aqui está só para enfeitar aqui, né? Não tem validade nenhuma em termos de inferência. Então, o que eu tenho que utilizar para verificar se essas séries podem ser escritas como uma relação conjunta ou não podem? Tá? É o teste de cointegração. Eu vou pegar o resíduo dessa série aqui e vou regredir, né, a primeira diferença sobre o YT-1, e ele está também utilizando aqui esse cara aqui com uma defasagem, portanto ele está no teste DF, e verifico aqui o teste tal, ó, meu menos 4,196. Então você pode afirmar que essa série aqui do resíduo ela é uma série estacionária. Se ela é uma série estacionária, ela cai nessa situação que nós falamos aqui. Ó. Significa então que eu posso escrever o título de longo prazo como sendo uma combinação linear do título de curto prazo. Mas quem é esse beta 2 e beta 1? Esse beta 2 e esse beta 1, ele é o próprio valor aqui. Tá? Então, eu não faço aquela combinação linear, eu já escrevo o beta t menos 1.14 menos 0.9114, que naturalmente vai me gerar o resíduo, e a partir desse resíduo eu faço o teste de estacionalidade. Tá? Então, esse 0.91 é como se fosse aquele beta 2 dividido por beta 1, alguma coisa do tipo. Enfim, não importa. O que importa é que esse cara aqui, ele já é, para mim, a relação estocástica entre o BT e o FT ao longo do tempo. Muito próximo a 1, diga-se de passagem. E se você fizer um teste de áudio aqui, você vai verificar que você pode expressar esse cara aqui como 1. Né? Na verdade, tem alguns trabalhos aí na área que fazem isso. Tá? Muito bem. Ele não coloca o gráfico aqui. Na aula prática eu costumo colocar, justamente para explicar o que significa então essa afirmação que eu fiz aqui atrás, acerca aqui das variáveis, ou seja, que a tendência estocástica das variáveis é um múltiplo da tendência estocástica da outra. Na verdade não é isso não. Aqui, ó. Isso daqui é muito importante para sacar o que significa cointegração, né? Essas duas séries nunca divergem muito longe uma da outra. O que significa isso na prática? Significa o seguinte, né? Que tanto a série de curto prazo dos juros como a série de longo prazo dos juros, essas daqui que nós estimamos, o vetor de cointegração, esse resíduo aqui que é estacionário, né? Ele demonstra para nós que existe uma espécie de attractor entre essas duas séries. O que significa isso? Quando uma das séries está divergindo muito para cima, então quando o meu resíduo aqui, então quando o meu título de longo prazo
está indo muito para cima, está subindo muito, existe um atractor, existe uma força que atrai esse BT em direção ao juros de curto prazo. Tá? E eu estou falando isso porque eu estou escrevendo, né, o BT como função do FT. Então o resíduo é referente a esse BT como função do FT. E a mesma coisa funciona quando eu faço o contrário. Né? Quando eu estou caindo muito, meu juros de curto prazo está caindo muito. Esse resíduo estacionário, né, que sempre reverte a uma média, ele diz para nós que existe um atractor, uma força que faz com que o meu título de longo prazo ele volte, ele tenda a retornar aqui para o meu título de curto prazo, tá? Então não estamos falando de relação de causalidade, tá? Não ainda. O que nós estamos falando aqui é dessa atração, né? O resíduo, então, ele demonstra que existe uma força de atração entre essas duas variáveis, por conta dessa sempre reversão à média que o resíduo vai fazer enquanto uma variável estacionária. Por isso, eles nunca divergem muito da outra. Se eles divergissem muito uma da outra, né? Os resíduos apresentariam aquele padrão, então, de uma variável não estacionária, né, errante. Vai divergindo, de repente começa a cair, errante para baixo, e vai. Não existia aquele padrão de estacionalidade que nós observamos. Bom. Isso aqui repete o que eu falei, não vou ler tudo de novo, né? Séries não estacionárias, não cointegradas, resíduos não estacionários. Séries cointegradas, resíduos são estacionários. A forma de fazer o teste é a mesma, tá? Bom, e agora vem a questão fundamental para nós aí, né? O que acontece, então, quando nós temos que analisar séries que são não estacionárias dentro do modelo ARDL, tal como nós vimos nas aulas passadas e vimos bem na aula prática, né? O que vai acontecer então é que você vai ter um tratamento especial para essas séries. Então, por exemplo, suponha que você está analisando aí um modelo ARDL 1.1, né? De séries não estacionárias. YT-1, XT-1, então o meu modelo ARDL 1.1, né? Bom, primeiro ponto é o seguinte, nós não podemos fazer regressões de séries não estacionárias uma sobre a outra. Isso é regra. Tá? Não existe regressão de séries não estacionárias uma sobre a outra. Nunca. Mas você tem a possibilidade desse Y e desse X terem uma relação, né? Qual foi o termo que a gente utilizou aqui atrás? Nós temos uma relação de múltipla tendência estocástica, uma em relação a uma e outra em relação às duas séries, tá? Nós temos as duas séries Y e XT podem compartilhar uma tendência estocástica similar. Tendência estocástica similar. Se elas compartilham uma mesma tendência estocástica ao longo do tempo, isso é uma informação de longo prazo. E aí o que nós temos que fazer uma vez que eu não posso fazer essa regressão aqui, mas eu posso aproveitar essa relação de longo prazo entre Y e XT e colocar dentro dessa série aqui depois que eu fizer a primeira diferença. Então, o que eu vou ter em termos de modelo? Eu vou ter um modelo que ele me gera informações de curto prazo. Junto dessa informação de curto prazo, eu vou ter também uma relação de longo prazo se essas duas séries forem cointegradas. Tá? Então, eu não estou perdendo informação. Eu tenho informação de curto e longo prazo no mesmo modelo. O Gujarati fala que... O livro do Gujarati fala que se você... Ele não é um livro muito bom para esse ponto aqui, tá? Esse livro aqui do
princípios de econometria do Hill, Carter e mais outros autores aí. É um livro muito bom para esse ponto. É melhor do que o Udrich é muito bom em termos de fundamentos estatísticos, mas para compreensão do que se deve fazer em termos de séries temporais, esse livro ele é realmente fantástico. Mas o Gujarat ele utiliza aquela expressão americana famosa de jogar. Se você tira a primeira diferença e faz a regressão, você está jogando a água fora com o bebê dentro, né? Quer dizer, você está resolvendo um problema, mas você está jogando uma série de informações fora. Aqui no Brasil a gente utiliza o termo de matar o boi para se livrar do carrapato, né? Você resolve o problema matando o boi, aí você acaba com o carrapato, mas você tem que matar o boi. É um pouco essa ideia aqui, né? Então, tirar a primeira diferença, regredir, não considerar a relação de longo prazo, esse é um problema. Você está com um problema também de especificação no modelo, né? Você não está especificando seu modelo de uma forma correta. Bom, vamos ver isso daqui então. Bom, para derivar então essa relação, o que você vai fazer? Você vai considerar que você está no longo prazo. No longo prazo, se você tira, existe uma relação, digamos assim, seria mais correto você pensar isso aqui em termos de média, né? A média do yt menos 1, vai ser uma variável y, né? xt menos 1 é uma variável única x, e o VT, o resíduo, ele é igual a zero, né? Então, pensa nisso aqui em termos de média, talvez seria mais interessante. Ao reescrever isso aqui tudo em termos de média, né? Então, vou ter aqui y, x, e esse cara que vai para zero, né? E daí, então, você pode, esse y aqui, você desloca esse cara aqui para a esquerda, junta o delta 0 com o delta 1, né? Que é o que ele fez aqui, e o outro delta aqui, ele continuou como uma constante. Ao fazer isso, o que você acabou de fazer? Você criou uma relação MQO entre o y e x, tá? E aí, então, é que vem a parte mais interessante dessa história aqui. Ó. Eu vou manipular essa equação aqui para ela se tornar estacionária e aproveitar a relação de longo prazo aí que nós estamos avaliando aqui em termos de cointegração. Então eu vou tirar um yt-1 aqui da esquerda, vou tirar um yt-1 da direita, agora eu não estou mais aqui, tá? Agora eu voltei para cá. Estou fazendo isso aqui, menos yt-1 menos yt-1. Não muda essa equação aqui, tá? É a mesma equação. E também incluo, também não incluo mais nada, só isso. yt-1, yt-1. Perdão, incluo sim. E adicionamos o termo menos esse cara aqui mais esse cara aqui no lado direito, tá? Porque você também não muda a equação. Os dois, você coloca os dois aqui no lado aqui direito da equação, né? Um cancela com o outro e você continua com a mesma especificação original. Arrumando esses termos aqui, o que você vai ter? Você vai ter o y tem primeira diferença, tá? Logo, estacionário. Θ1 menos 1, yt menos 1, que não é estacionário ainda. Gama 0, xt menos 1, que é estacionário. E esse cara aqui, que não é estacionário. Tá? Então, eu vou juntar esse cara com esse cara aqui, ó, dentro de uma mesma equação. Fazendo como? Vou botar θ1 menos 1 em evidência. Né? Ao botar θ1 menos 1 em evidência, eu vou repetir esse camarada aqui. Tá? Perdão, esse camarada aqui eu vou colocar ele aqui dentro da minha equação. Como ele não tem θ1 menos 1, eu vou colocar ele aqui no denominador. Então, isso multiplicado por isso, eu volto para isso. Mais yt menos 1, né, sem nada junto, porque se eu faço isso, por isso eu volto para cá. E esse cara aqui dividido por θ1 menos 1, né, que é isso multiplicado por esse cara, volta para cá. Depois que você coloca esses dois caras aqui, você vai rearranjando que você chega aqui. Não é difícil. Então, o que você tem aqui em suas mãos? Você tem o yt em primeira diferença, que multiplica θ1 menos 1 por essa constante, por esse camarada aqui, tá? Mais o θ0 multiplicado por xt, multiplicado pela primeira diferença. Tá certo? O que é essa relação aqui?
essa relação é imediatamente o resíduo, né, entre o yt e o xt-1. Porém, né, naturalmente, o resíduo defasado em 1. Tá? Essa equação aqui nós chamamos de um modelo com correção dos erros. Porque você vai estar incluindo aqui dentro do seu modelo, né, o resíduo com uma defasagem para poder captar a relação de longo prazo entre o yt e o ΔXT. Então você vai regredir o modelo dessa forma aqui. Ó. Tá? Esse cara aqui você vai trocar ele por um alfa, menos alfa, né? Porque é θ menos 1. Esse cara aqui é menor do que 1, vai ficar menos alfa. Ops. O gama, θ menos 1, você vai chamar ele de menos beta 1. Você vai chamar ele de menos θ1. Mesmo motivo, esse cara aqui é negativo. O yt menos 1, você vai passar ele aqui para o começo, né? Esse aqui vai ficar menos beta 1. E esse cara aqui vai ficar o menos beta 2. Tá? Pelo mesmo motivo anterior, por esse cara aqui ser negativo. Então, na verdade, o que ele faz aqui? Né? Ele reescreve θ1 menos 1 como menos alfa. Ao escrever isso como menos alfa, ele pode colocar esse cara negativo e esse cara aqui é negativo, né? Porque ele vai entrar... quando ele multiplica, ele fica negativo. É isso? Então, ela é chamada de equação de correção de erro. É um modelo bastante popular porque ele permite, né, um link fundamental entre as variáveis de curto e longo prazo. Né? Ele permite ajustes de curto prazo entre as variáveis, incluindo os ajustes para atingir a relação de cointegração. Então, você não perde informação nenhuma acerca das suas variáveis. O único porém que você tem que prestar atenção né, você tinha aqui inicialmente uma equação de yt menos 1, xt menos 1, e ao fazer a primeira diferença, ao fazer as manipulações, você tem agora o yt em primeira diferença e o xt em primeira diferença. Essa é a questão. Né? Se eu tivesse aqui xt menos 2, né? Aí você teria o xt em primeira diferença e o xt menos 1 em primeira diferença. Tá? Agora, não é que você perde uma informação, mas como você faz a diferenciação, né, você não fica com a mesma quantidade de x. Cada xt menos 1, menos 2, menos 3 defasado, você tem que considerar ele como a primeira diferença do seu modelo. Tá? É só isso que você tem que prestar bastante atenção. Então, ao fazer isso, né, você pode... ele vai fazer isso utilizando uma técnica não linear, mas olha aqui a regressão que ele fez, ó, tá vendo? Então, a equação original dele, ela teria um ft menos 2, que ele nem demonstra aqui. Então, na prática, o que acontece? Ele faz um modelo bt sobre ft, verifica se o resíduo é estacionário. Uma vez que o resíduo é estacionário, ele vai entrar com esse resíduo defasado em 1 aqui, né, no modelo, e vai decidir pelo teste de Akaike quantas defasagens que ele coloca de ft ou de bt aqui. Tá? Tomando essa decisão, ele vai estimar o modelo final dele e vai chegar no modelo final. Basicamente é isso. Muito bem. Aqui ele está fazendo o teste aqui, né, para verificar o teste ADF de estacionalidade. Foi o teste que ele já tinha feito já. Né? Rejeita-se a hipótese nula de ausência de cointegração. Né? E ok. Bom, deixa eu ver o que tem mais aqui de interessante. Nada muito além do que eu já expliquei, né? Vamos ver o tempo aqui. 1h04 já. Bom, aqui ele vai explicar de uma forma mais teórica, né, uma forma mais geral, o que deve ser feito, mas é o que
o que nós já discutimos ali, né? Essa aqui foi a regressão que ele fez, né? Depois, perdão. Ele colocou o título errado ali, tá? Ele botou aqui com integração, mas é a regressão quando não existe com integração. Isso que eu fiquei meio perdido aqui. Olha, quando não existe com integração, é basicamente simples, né, também. A única coisa que você vai fazer é você fazer as estimativas, porém não colocar a relação de cointegração. Você, por exemplo, vai fazer a diferença, né, para estacionarizar as séries. Estacionarizando, você tem que decidir quantas defasagens, né, supondo que a série seja aqui 1, você vai ter que decidir quantas defasagens diferenciadas de y e xt vão ter que entrar aqui no seu modelo. Então, essa é a decisão. Tá? Não muda absolutamente nada, continua tudo a mesma coisa, então, enfim, né, não tem muita coisa a se falar a respeito, não. Basicamente, você retorna para o capítulo anterior que nós analisamos, né? Você tem séries estacionárias e tem que utilizar aí os mecanismos que você tem em mãos para definir qual que é a ordem de defasagem de y e xt pelo critério Akaik-Schwarz, né? E você utiliza a análise de autocorrelação residual para tentar te ajudar aí a definir qual que é o melhor modelo, né? Fez o critério HC e Schwarz, permanece a autocorrelação, né? Você já fez uma dinâmica razoável do seu modelo. A melhor coisa a se fazer é colocar aí os mínimos quadrados robustos quanto a hétero e quanto a autocorrelação. Aqui esses quadros temático aqui, ele é bem revelador, né? Regressões sem variáveis, com variáveis não estacionárias. Se você tem uma tendência estocástica, você pode ter uma relação cointegrada ou não cointegrada. A tendência estocástica é a presença o padrão, né, que a gente verificou lá dos resíduos gerando o somatório dos resíduos, né, que gerou essa tendência estocástica aqui, né? O somatório dos resíduos é que faz com que as séries tenham aquele padrão lá errante, né? Se for não cointegrado, estima o modelo RDL com as variáveis em primeira diferença. Se for cointegrado, né, estima a equação de longo prazo com mínimos quadrados, né? Você vai decidir se ela é cointegrada ou não por meio da análise de estacionalidade dos resíduos, né? E estima o modelo de curto prazo, estima o modelo, né, com as variáveis em primeira diferença com a correção dos resíduos. Se tiver tendência estacionária, o que é tendência estacionária? É quando você verifica que ela tem uma tendência, mas essa tendência é uma tendência linear, né? Aquela tendência ali que nós vimos que não tem, que não é causada pelo termo por nenhum termo de raiz unitária. Então, o que é uma tendência estacionária? Uma tendência estacionária o meu modelo é zero, minhas variáveis são zero. Eu não tenho que tirar a primeira diferença, não tenho que fazer nada. Elas são simplesmente estacionárias em nível. E aí você faz os procedimentos que nós fizemos na nossa primeira aula de séries temporais. Estima o modelo RDL em nível com um termo de tendência incluído. Tá bom? Então não tem segredo nenhum. Bom, era isso e finalizamos aqui então essa primeira parte aí, né, desses modelos de séries temporais. Tá bom? Então, tchau, tchau. Até a próxima. Tudo de bom.